Bom dia, meus amados irmãos da família em Cristo de Santa Lúcia. E hoje me dirigir aos irmãos de uma forma diferente, não ao vivo, mas através dessa gravação de vídeo, realizarmos a nossa escola bíblica online. Amanhã, no caso eu estou gravando hoje, quinta-feira, e já vou disponibilizar para os irmãos o vídeo, mas amanhã então não ocorrerá na transmissão, para que haja a programação dos nossos adolescentes e jovens da Noite de Talentos. E antes de iniciarmos o estudo, eu queria fazer alguns comunicados aqui aos irmãos, aproveitando essa forma mais assim nossa, né? Não transmitida, aberta a outras pessoas e me dirigir mais diretamente aí aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Santa Lúcia, e dar alguns esclarecimentos aos irmãos, porque estamos aí, graças a Deus, retornando às nossas atividades presenciais em quase tudo sendo permitido. Semana que vem é possível que haja aí por parte do governo uma liberação de 100% dos espaços, ou seja, não haverá mais distanciamento, apenas a questão das máscaras e da higienização, né, álcool gel, mas isso já facilita em muito as nossas atividades, a comunhão, de estarmos próximos dos irmãos. E a pergunta de muitos é: vamos retornar à escola bíblica presencial? Vamos estar voltando ao nosso café da manhã? E é o desejo, sim, que isso venha a acontecer em breve. Mas aí é um desafio que temos, um desafio lançado aí aos irmãos, para que os irmãos orem por isso. Precisamos assim adequar a questão agora como igreja organizada, a nossa escola bíblica de uma maneira dinâmica e de alcance maior. E também com isso de capacitação também dos membros, porque haverá uma oportunidade para que outros estejam na função de professor de escola bíblica, e isso é muito bom, porque o professor ele vai ser desafiado a estudar mais, a buscar mais, para poder transmitir aquele conhecimento às classes que nós assim temos como objetivo, estamos buscando em Deus que possamos alcançá-lo. Nós não temos salas, mas temos espaços para que assim seja feito. Temos aí um mês praticamente, um mês e meio, para que em outubro a gente possa retornar com a escola bíblica presencial, tendo aquele café da manhã reforçado aos alunos, né? A gente ter aí uma matrícula das classes, ou seja, cada aluno matriculado na sua classe de estudo bíblico, e da gente ter aí um controle, ter alguém coordenando essa questão na igreja, tendo um coordenador de estudo, né, da EBD, uma coordenação para a escola bíblica dominical, alguém que vai estar devidamente aí sendo preparado, capacitado para isso, para que possa estar à frente. Eu estarei auxiliando essa pessoa também, para que possa exercer essa função dentro das classes dominicais, que seria basicamente aí com a gente ter aquelas cadernetas. Isso é muito bom. Alguém vai dizer, mas puxa, retornar a essa questão antiga, pastor. Mas é uma organização assim excelente, tanto para a questão até de estarmos animando os alunos a voltarem, porque através dessa caderneta tem lá os alunos, a gente saber quem está indo, quem não está, para poder orar, ir atrás dessa pessoa, saber as dificuldades que essa pessoa está tendo de participar da escola bíblica dominical. Então é muito bom que haja isso. Então essa coordenadora, vamos dizer assim, ou coordenador, estaria indo de sala em sala, controlando o tempo da escola bíblica dominical, né, para que a gente faça dentro daquele tempo, para depois terminar com o fechamento da escola, um momento devocional de culto, e assim encerrarmos a parte da manhã.
E, além disso, também quem fez a lição, quem não fez a lição, isso tudo na caderneta, não para discriminar alguém ou para envergonhar alguém, não é isso, mas é para animar. A pessoa saber, nossa, eu não fiz, mas tem muitos que estão fazendo, eu quero fazer também, eu vou estar estudando a lição e levando a Bíblia, né, Bíblias ali com os alunos, e isso vai motivar tanto alunos como professores. Então nós temos o desafio, meus irmãos, de as classes de crianças, nós temos duas classes de crianças, a classe de adolescentes, classe de jovens, classe de mulheres, a classe dos homens e a classe de integração e batismo, que seria comigo, essa classe. Então teríamos aí duas, três, quatro, cinco, seis, sete classes, espaços, o templo, duas salas, área externa e a cozinha, que a gente faria de classe no domingo, até Deus permitir a gente poder construirmos salas, né, dentro aí de um futuro projeto para ampliação do patrimônio, batistério que nós vamos precisar, mas isso no tempo de Deus. Então a gente faz com o que tem. Temos espaço? Temos cadeiras? Todas as classes têm cadeiras para a gente distribuir lá no quintal essas classes, né? Tem aquela salinha atrás do templo que a gente pode melhorar ela também, sendo uma classe pequena, com poucos alunos, né? Talvez, não sei, a de integração e doutrina, dependendo do número de alunos, fazer ali também. E assim a gente vamos ter a dificuldade agora dos professores. Então vamos estar orando. Eu vou procurar alguns irmãos que a gente vê que tem essa desenvoltura já dada por Deus na igreja, para que possa desenvolver isso através de um professor, como professor de escola bíblica dominical, e uma pessoa para estar nessa coordenação das classes, dando início à escola bíblica, convocando os professores para terminar a aula, dando lá os 5 minutos para acabar a aula, né? Terminando a aula. Eu lembro da igreja em que me converti, tinha um sinal até na igreja, apertava o sinal, sabia, 5 minutos. O último sinal era o fechamento, a oração lá do professor com os alunos, e depois todos para o templo para terminar, e o culto encerrava-se com um culto de adoração ao Senhor. E esperamos em Deus que possamos alcançar isso, irmãos. Ore, e quando você for procurado por mim, não diga não, aceite o desafio de ser aí um professor das Sagradas Escrituras. E para cada classe, então, aí precisamos ter 6, né? 6 não, menos 3, então seriam 4 professores, porque 3 classes já tem, das crianças já tem professores. Adolescente já tem também, então seria mais para a classe de jovens, a de mulheres e a de homens. Né? A de integração, eu vou ficar com essa classe, que seria para aqueles que vão batizar, aqueles que estão chegando de outra denominação para a igreja, visitantes que porventura estiverem lá, vão para a classe comigo, né? E faríamos assim. Tá bem, meus irmãos? Isso já em outubro, tá? Orem por isso. Outubro. Depois o material também, eu estarei conversando com alguns irmãos, esses professores que a gente for chamando, para que a gente possa ver o material. Temos um excelente material de estudo que muitas igrejas batistas estão utilizando, com um currículo para o ano todo, que é excelente, um tema que envolve todas as faixas etárias dentro da linguagem de cada uma delas. Então, muito bom material da nossa convenção, com todo zelo e cuidado daquilo que cremos e buscamos nas Escrituras, que temos como liturgia, que temos como doutrina. E é bom esse filtro para nós, precisamos ter essa identidade. As outras denominações têm, eles têm as publicações deles, eles têm as editoras deles. Por que nós não podemos ter as nossas? Né? Fazer uso deles, tendo as nossas, é importante a gente fazer isso. Sem discriminar ninguém, mas preservando aquilo que entendemos que temos recebido de Deus na nossa vida. E também
não para outubro, mas antes já, porque as salas já estão iluminadas, as nossas salas. Então temos ali o culto infantil. Domingo à noite nós temos recebido crianças. E a irmã Thaís já se dispôs, mas não é bom ela sozinha, de montar aí uma equipe com voluntários junto com a irmã Thaís, para que possa ficar com as crianças no momento da mensagem. No culto elas participam de uma maneira já de irem se integrando ao culto, ao momento de adoração, de louvor. Elas ficam lá, os pais vão ter o controle com essas crianças, o controle com as crianças, muito bom dentro do culto. Minha mãe me controlava quando eu era criança dentro da igreja, isso é muito bom. Aí no momento da mensagem, elas vão para a salinha para receber lá a palavra de Deus na linguagem delas. Né? É claro que o Espírito Santo de Deus trabalha e no momento do sermão, o Espírito Santo de Deus pode falar com uma criança daquelas ali, entenderem a mensagem, até serem edificadas e salvas por Jesus. Mas é bom a gente tendo ferramentas para isso. Então o desafio é montar a sala para isso à noite. Eu conversei já com a irmã Thaís, né? Eu vou conversar depois pessoalmente com a irmã Lidiane, elas que já estão à frente daí do que há de ser um departamento infantil, tanto na escola bíblica quanto para o culto infantil à noite, de vermos material para isso. Mas, a princípio, se os irmãos aprovarem, uma televisão com uma tela boa, ela hoje em dia, essas televisões, elas funcionam conectados a um celular, a um pendrive, a um computador. Então elas terão muitas opções de música, de histórias bíblicas para as crianças, um desenho, né? Algo na linguagem delas naquele momento, que com certeza Deus vai falar ao coração dos nossos pequeninos, tá bom, irmãos? Esses aí são os desafios nossos. Conto com as orações, apoio, sugestões dos irmãos e aquilo que a gente levar aos irmãos, como ainda não estamos em condições de termos a nossa assembleia geral, mensal, por enquanto ainda não. Eu ainda estou na dependência das atas lá da Pieba, né, aguardando. Eles falaram que tem que fazer em cartório, reconhecimento de firma, de tudo. Então, estou esperando por isso. Enquanto não tiver, a gente não pode dar sequência à nossa parte, que seria a regularização do patrimônio junto à convenção, porque o patrimônio pertence à convenção e com todo esse material, a convenção vai transferir para nós todo o patrimônio. Também temos uma conta bancária, o que é muito importante para a igreja. Sabemos aí do zelo, cuidado que a irmã Lidiane tem com isso, a responsabilidade dela, muito compromissada, correta em tudo, mas é bom a igreja ter a sua conta e com isso a gente abrir, né, como prescreve o estatuto nosso. Mas precisamos aí das atas em mãos para dar sequência, né, no cartório, para também criarmos CNPJ para a nossa igreja e assim darmos sequência. Me perdoe assim essa extensão, mas é um momento que eu vou ter com vocês aqui, dirigindo. Às vezes no trabalho da igreja também não dá tempo, a gente sabe disso, tem muitas outras sessões que envolvem as atividades quando é em culto, na atividade nossa como congregação reunida, e às vezes não dá tempo. Com relação ao projeto Morrumbala e obra de missões, a gente vai procurar dentro do envelope que os irmãos têm na igreja. Eu peço aos irmãos todas as ofertas, dízimos, coloquem no envelope, não coloquem solto dentro do gasofilácio, porque aí as irmãs não têm como controlar e a gente não tem como administrar. Que muitas vezes a irmã, o irmão vai, oferta, mas a irmã quer que aquela oferta seja para algo específico. É uma compra de Bíblia, é para ajudar na salinha das crianças. Então tem lá o campo, oferta para PIB, né, para a nossa igreja, oferta de missões, projeto Morrumbala. Então o que for, a irmã coloca lá. E o dízimo, na sua entrega de dízimo também, coloca o seu nome e o dízimo para que as irmãs tenham controle disso e possa sim a gente estar administrando com sabedoria, com zelo, com cuidado para as necessidades que são prioridades na vida da nossa igreja.
Tá bom, irmãos? Sim, Projeto Morrumbala. Nós temos lá como uma congregação nossa, o pastor Moisés como um missionário sendo preparado por nós, e eu assumi essa responsabilidade com ele, de ter com ele como um discipulado, como um filho na fé. E antes que isso acontecesse, já desde o início ele me chama de pai, ele fala que eu sou o pai dele, um pai espiritual, e quero ser nas mãos de Deus isso na vida do pastor Moisés e de outros líderes, mas principalmente ele, porque através dele, ele fazer isso com outros pastores e líderes lá. Mas a gente trabalha assim com ele. Então, eu estou enviando material, vou enviar vídeos, aulas para estar com o pastor, sempre em contato com ele, ajudando a maneira como ele pode estar desenvolvendo o trabalho missionário lá em Morrumbala. E quero agradecer aí as ofertas que os irmãos fizeram, porque quando a Lidiane me passou o valor, eu imaginava que fosse bem menos, né? Imaginava que fosse. Para a realidade deles lá, foi uma oferta muito boa, porque muitos não têm emprego, não têm recurso nenhum. E aí esses recursos que os irmãos de coração fizeram, tenho certeza que Deus fará multiplicar, prosperar na vida daqueles irmãos, nas necessidades deles lá básicas, né, de alimentação, de roupa, né, de calçado. A gente tem visto que muitos deles não têm calçado, né, um alimento mais, né, adequado, mais saudável, que isso possa ir melhorando na vida lá daqueles irmãos, e através desse empenho, trabalho, ofertas, Deus fará com certeza crescer sua obra lá. Vamos orar, irmãos, e dar início ao nosso estudo que tem a ver com tudo que falamos hoje. Nada disso é possível se não houver a fidelidade nossa naquilo que devemos entregar ao Senhor. A lição 8 vai falar sobre isso, mas vamos estar orando, falando com Deus nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento aqui com meus irmãos e por esta ferramenta, Senhor Deus, que nos permite de comunicação a eles, ó Deus, e também junto com meus irmãos, estudarmos a Tua Palavra. Vemos, ó Deus, a necessidade que são grandes, mas o Senhor é o Deus que provê todas as coisas e no tempo certo, Senhor, todas as questões que precisamos, haveremos de ver o milagre do Senhor nas coisas que precisamos adquirir, na capacitação dos nossos irmãos, nas classes de estudos da Tua Palavra, Senhor, aos projetos missionários, evangelísticos que temos, ó Deus, tanto para Santa Lúcia como cidades vizinhas, pois pretendemos, em nome do Senhor, chegarmos a esses lugares, Senhor, para que assim como temos sido abençoados por Ti, ali onde o Senhor tem reservado aquele espaço para nós em Santa Lúcia, o mesmo ocorra em Motuca, ocorra em Rincão, em outras cidades próximas a nós, onde ainda não há, Senhor, um trabalho da nossa denominação, respeitando os demais irmãos em Cristo que lá estão, mas a seara é grande, a obra, Senhor, exige isso. Nunca é demais que outros grupos cheguem também, grupos zelosos pela Tua Palavra, fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abra agora a nossa mente e o nosso coração. Fala conosco, Senhor, nesta hora. Ministra a nossa vida, Senhor. Seja, ó Espírito Santo, o professor por excelência de nossas almas. Que assim o seja, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. E oramos no nome bendito de Jesus. Amém. A lição de número 8. O título é Dízimo, Expressão de Fé. Nós já estudamos até aqui o conceito bíblico de mordomia, as bases bíblicas da mordomia cristã, a mordomia do corpo na lição 3, a mordomia da vida na lição 4,
mordomia do pensamento, na lição de número 5, mordomia da palavra, lição de número 6, mordomia da responsabilidade, foi a lição nossa na semana passada, e hoje sobre o dízimo, lição 8, a lição de número 9, 10 e 11, todas elas vão estar ligadas à questão do dízimo, e os irmãos vão entender por quê. É um tema muitas vezes polêmico, conflitante na vida espiritual de alguns, mas com o entendimento correto do que vem a ser, eu creio que haverá uma libertação de muitas coisas que a gente tem ou pensa sobre a questão do dízimo. Então, essa primeira lição, dessas 4 sobre o dízimo, na lição 8, expressão de fé. Dízimo está ligado à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível ser dizimista. Não vai ser. É necessário que haja fé para que a pessoa então entenda e seja um dizimista fiel. A lição nossa, ela está com base no texto de Gênesis 14. Gênesis capítulo 14, quando aparece pela primeira vez essa palavra dízimo. E eu vou ler a parte final do capítulo 14 para que a gente resuma um pouco, mas você pode ler depois com calma todo o capítulo 14 para entender todo o contexto dessa questão, dessa entrega do dízimo feita pelo patriarca Abraão. Então, a partir do verso de número 17, já nos diz assim a palavra de Deus. Só para que a gente compreenda bem todo o contexto, houve uma guerra de 5 reis que estavam sob o domínio de um rei. Esse rei se junta a mais 4 reinos e aí esses 4 reinos ganham desses 5 reinos. Nesses que perderam estava lá o sobrinho de Abraão, Ló estava lá. E Abraão, quando soube, reúne grupo de pessoas, tanto da sua casa, dos seus servos, como povos vizinhos que consideravam Abraão, se juntaram e foram guerrear com esses reinos que haviam vencido os outros. E Abraão, Deus dá a vitória a Abraão. Abraão vence esses reinos, resgata o seu sobrinho, devolve aos reinos perdidos ali depois os seus bens, mas antes de devolver isso, há a devolução do dízimo a Melquisedeque, que é um sacerdote do Deus Altíssimo, nos diz a palavra. Sobre Melquisedeque nada sabemos, a não ser isso que a Bíblia revela sobre ele aqui nessa passagem. Verso 17 que diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zafé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, Salém aqui é Jerusalém, naquela época, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Termina assim o capítulo 14.
com essa vitória que Deus concede a Abrão, e Abrão, então, chegando a alguém que ele reconhece ser um sacerdote de Deus, que o abençoa e faz Abraão entender que a vitória veio dos céus sobre a vida dele. E aí ele devolve o dízimo, nos diz o texto. Bom, primeiro precisamos entender o que é essa palavra no seu contexto e no original. E essa palavra desse deu dízimo a Melquisedeque significa de tudo que eles resgataram, tomaram como posse dos reinos que foram vencidos, dos reis que foram vencidos por Abrão, a 10ª parte daquilo. O que dízimo significa isso? 1 de 10. Ou seja, de cada 10, vamos dizer assim, cada 10 bezerros que Abraão resgatou, ele entregou a Melquisedeque. De cada 10 ovelhas, ele entregou a Melquisedeque. De cada 10 frutos, ele entregou a Melquisedeque. De cada 10 peças de prata, ele pegou e entregou a Melquisedeque. Esse é o significado de dízimo. E esse dízimo, ou seja, era algo que ele entendia que deveria ser devolvido àquele que representava a obra de Deus, sacerdote de Deus, do Altíssimo Deus. Alguém que estava ligado especificamente à obra de Deus. E aquilo deveria ser aplicado para a obra de Deus e mais nada. Não ter um outro sentido. Então, o dízimo é uma devolução a Deus, de um reconhecimento de que se conquistou, dado por Deus, devolvendo para a obra de Deus, que é o que acontece nesse contexto e é o que deve marcar a questão do sistema do dízimo. Que venhamos a entender que o dízimo ele não é uma implementação humana. Depois isso é regulamentado 430 anos depois na lei de Moisés. Ou seja, já havia aqui esta forma de devolução a Deus para a obra de Deus, mas depois o próprio Deus regulamenta ele em Levítico, que nós vamos depois terminar com esse texto na lei. Mas, ou seja, antes da lei já havia essa questão. O que eu quero destacar com os irmãos dentro da lição e do primeiro tópico? Dízimo, uma questão de fé. Precisa-se crer, dentro da questão da mordomia cristã, desde a primeira lição nós temos visto isso, de que tudo vem do Senhor, tudo vem dele, tudo vem dele. Somos a saúde, o ar que respiramos, o alimento que temos, o sustento, o emprego, o salário, tudo vem de Deus. Não podemos de maneira nenhuma devotar que algo seja nosso. Então, dentro da mordomia, quando alguém pensa assim, deixa de ser mordomo para ser dono. E nós entendemos, como servos do Senhor Jesus Cristo, que não somos donos, mas somos mordomos. E como mordomo, o dono pede que algo seja separado dele, do que ele deixa e confia a nós, para a obra dele. Aí entra o valor do dízimo, do sistema do dízimo. E eu preciso ter fé para isso. O texto nos exorta a essa questão. Por isso, essa ligação com Abraão, no caso agora, depois muda o nome, mas ele é tido na palavra como o pai da fé. Um símbolo de fé. Que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Abraão, nesse sentido. Filhos de Abraão, na fé. Ele é o pai da fé. E precisamos, então, entender que devolver o dízimo é um ato de fé. E que se eu não o faço, a pergunta que se
que se deve trazer. Se eu não entendo ou tenho dificuldade com relação ao dízimo, onde está a minha fé com relação a isso? É necessário compreendermos que se Deus pede, tem um objetivo. Deus não pede à toa. Se Ele pede, é porque Ele sabe que esse dízimo será muito importante para aquilo que vai ser realizado no reino terreno, aqui entre nós. De forma em que muitos talvez até gostariam que fosse tudo de uma forma sobrenatural. Mas não. A intervenção de Deus, às vezes Deus vai fazer no sobrenatural. Mas Deus quer que entendamos que no natural também está ocorrendo o processo e os objetivos dele na questão natural. Aí entra o dízimo e o entendimento dele e o agir por fé. Por isso o texto Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, Abrão, é a expressão que está até na nossa lição, El Elyon. El Elyon. Ele é o possuidor dos céus e da terra. El Elyon. É ele que nos dá a vitória. No texto de Romanos 8, 31 e 39, que é tido conhecido como o Cântico da Vitória, há uma expressão lá que é uma máxima de grande alegria, que nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Quanta vitória Deus tem concedido a mim e a você, mas nós precisamos reconhecer isso e sermos fiéis na devolução disso para a obra de Deus. Há uma ilustração na nossa lição que eu vou ler aqui para os irmãos, que é interessante sobre essa expressão de fé, que diz assim, certo crente estava desempregado e conseguiu trabalho em uma fábrica de blocos de cimento. Ele era franzino, estava doente, ninguém acreditava que ele fosse capaz de erguer um bloco de 25 quilos e colocá-lo na carroceria do caminhão. Mas ele o fez, trabalhou o dia todo, ajudando a carregar caminhões. No fim da semana, ao receber o seu salário, ele tirou o chapéu, ajoelhou-se com o dinheiro nas mãos e balbuciou uma oração. Um colega pensou que ele estivesse passando mal e o ajudou a levantar-se, perguntando o que estava acontecendo. O nosso irmão respondeu, olhe bem para mim. Você acha que com as minhas forças eu conseguiria trabalhar uma semana nesse pesado? Eu estou agradecendo a quem me deu forças para fazer esse trabalho. 2 semanas depois, o dono da fábrica precisou de um apontador conferente, que tinha que ser uma pessoa de absoluta confiança, e deu a função ao empregado crente. No final daquela semana, ao receber um salário bem maior, por um serviço bem mais leve, ele se ajoelhou 2 vezes, uma no pátio da fábrica e outra com a família em casa. Deus lhe dera a vitória, Deus merecia ser louvado. O próximo tópico, Cristo, alvo da fé. É um texto em Hebreus que vai falar um pouquinho sobre esse Melquisedeque e o simbolismo daquela figura, daquela pessoa a quem Abraão entregou o dízimo. Hebreus capítulo de número 7, do 1 ao 9. Eu vou ler e os irmãos podem aí acompanhar também na leitura, aí na casa dos irmãos. Hebreus capítulo 7 de Hebreus, do 1 até o verso de número 9, que diz assim, esse Melquisedeque, que nós já vimos na leitura de Gênesis, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o El Elyon,
encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia gerado. Entra aqui então para nós, para resumirmos essa questão, sobre o dízimo é apenas uma questão da lei que foi abolida? O texto de Hebreus diz que não. Essa figura enigmática, desconhecida, que aparece do nada em Gênesis, mas entendemos que é a palavra de Deus que está revelando aquele personagem. Aquele personagem ele já personifica o Cristo encarnado. É como outros personagens da Bíblia que vão trazer como um modelo do Cristo, de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Josué, o general, mas uma pré-figura do Cristo. Melquisedeque no mesmo sentido. E que por conta disso, aquele de quem a descendência depois veio a tribo Levi e de onde se preservou toda a questão da lei, da onde vem o próprio Moisés e a quem foi entregue a lei, entregou dízimos a esse. Então veja, quando entregamos dízimo, não é por uma questão de lei, não é por uma questão de obrigação. Entregamos a Cristo. Aí fica claro para a gente entender, peraí, o dízimo é uma relação minha com Cristo. Quando devolvo, é entendendo a minha relação com Cristo, Filho de Deus. Não tem uma questão ligada à lei. Eu estou devolvendo porque a lei exige. Não. Isso aconteceu 430 anos antes, com Abraão, já simbolizando isso. Veio a lei, é claro, isso trouxe aí uma legalidade em cima desse ensino. Mas aí o próprio Cristo na Terra depois, nós vamos ter lição futura sobre isso, na lição seguinte, falando sobre essa questão com o Senhor Jesus. Mas veja então, o dízimo ligado ao alvo de fé, por isso Cristo, alvo da fé nossa. Quando devolvemos dízimos, é a minha relação com Cristo. Devolvo por entender Ele ser o meu provedor de bênçãos, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, principalmente da vida eterna. Cristo, alvo da nossa esperança. Mateus 6,21, que está aqui na lição, e eu destaquei ela, que diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Dízimo alvo, dízimo é fé. Dízimo é a compreensão de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, e a minha relação com Ele. O dízimo é como o alvo dessa esperança que temos em Cristo Jesus, porque o nosso coração agora passa a ser dominado por Cristo, o domínio do Senhor Jesus Cristo
sobre o nosso coração. A oração que ele nos ensinou. Venha o teu reino. Uma das formas de que o reino de Deus se propague na terra está ligada a esse dízimo devolvido, porque ele será e deve ser empregado na questão evangelística, missionária da igreja na terra. Então, a obra missionária ela vai ser movida por essa questão da fidelidade dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, entendendo que quando faz na esperança de que esse reino se manifeste na terra, através desses recursos que serão empregados para isso, para o crescimento da obra do Senhor na terra. Um último aspecto é Cristo, o grandíssimo galardão. O dízimo não é algo negociável. Quando entendemos, não fazemos negócio com Deus. Hoje eu devolvo, amanhã não, dependendo da circunstância. Hoje a situação está apertada e eu acho que não dá para devolver. Amanhã está melhor, então eu devolvo. Não, dízimo não se negocia. Não é algo que você vai fazer disso aí uma barganha com Deus, nem é entregar para que você tenha mais. Não, eu vou devolver, porque se eu devolver, Deus vai me abençoar. Não, não é essa a questão. Dízimo é o teu entendimento do que ele é e você o faz por fé. Ou não faz. Não tem essa questão com Deus. E nem a igreja também deveria ficar cobrando. Ah, não, poxa, vamos ter. Antigamente tinha uns quadros na igreja que era bem complicado, né? Na onde eu me converti, como novo na fé, era lá, tinha o quadro com o nome e ficava lá exposto. Quem estava devolvendo dízimo, quem não estava. Não. Isso é uma coisa também sigilosa da pessoa. Ela e Deus sabem o que está fazendo. Ela e Deus. Claro, o tesoureiro não tem como, é a função dele. Ele vai saber, mas ele também não vai ficar espalhando para ninguém, nem para o pastor. Pastor, ó, o irmão tal tá devolvendo, o outro não é dizimista, não tem. E os irmãos fiquem tranquilos, porque nossas irmãs são muito sigilosas nisso. As nossas irmãs que são responsáveis por isso são bem sigilosas. E eu não faço questão, não pergunto isso para elas. Não está na minha gerência, vamos dizer assim, como pastor, essas questões. Isso é a pessoa com Deus. Ela com Deus. Ela precisa entender e fazer, ou não entende e não faz. Mas cada um dará conta de si com Deus do que está fazendo ou não. Não deve ser uma preocupação nossa. Então, dízimo não é negociável. Não podemos fazer negócio com as questões que Deus nos dá. Aí tem uma ilustração bem interessante também na lição, sobre pessoas que não compreendem bem o ensino bíblico do dízimo e são contrárias, elas com Deus. Mas aqui conta-se de um crente assim. Certa vez, um crente contrário ao dízimo disse, não sem ira, muito bravo, né? Dízimo, eu que não trabalhe duro para ver se o meu feijão cai do céu. Sua filhinha, de apenas 5 anos, deixou desconcertado e quebrou a sua incredulidade ao dizer-lhe, mas papai, a Bíblia não diz que Deus fez cair o pão do céu? Se Deus mandou o maná, não pode mandar feijão para nós? A pergunta da menina quebrou com ele. Porque Deus é o provedor. Ele fala assim, ai de mim se não plantar, mas ai dele se Deus não der a semente, enviar a chuva, tornar a terra fértil, fazer aquele feijão brotar. Precisamos reconhecer mais aquilo que
Deus nos dá. E disso devolvermos o que Deus nos pede que devolvamos. Meus irmãos, eu quero caminhar para a nossa conclusão com uma questão sobre o dízimo, para que eu e você pense a respeito disso, se ainda não procuramos aplicar na nossa vida, que a gente aplique. Eu já ouvi muitas vezes isso, sim, é claro, dízimo ele está ligado a tudo, porque de Deus nós não recebemos só os bens materiais. De Deus a gente recebe as bênçãos espirituais. De Deus recebemos o ar que respiramos, o talento, a força física, tudo. Então, bom seria que a gente pudesse aplicar em tudo, mas a gente sempre ouve pessoas que dizem assim, não, o dízimo é a minha vida. Tudo bem, é a sua vida. E diz assim, não, que vai refletir que eu estou devolvendo a Deus naquilo que eu estou fazendo. Tudo bem, amém por isso. Eu procuro empregar a minha vida na obra do Senhor e isso é um dízimo. Daquilo que tem recebido, tem procurado aplicar como se fosse uma parte de cada 10 daquilo que tem recebido. Tudo bem. Mas, irmãos, não tem como eu aplicar isso também só nessas questões. E chega no momento daquilo que vai mexer no nosso bolso, a gente diz assim, não, agora isso aqui não. Aí não, porque vai mexer no bolso. Mas o dízimo é isso. E se nós formos vermos nas Escrituras Sagradas, ela está mais ligada a isso do que qualquer outra coisa. Ela está mais ligada às questões materiais do que qualquer outra coisa. Porque o que era devolvido era material. Na questão do templo, aos sacerdotes que trabalhavam e tinham que receber aquilo, eram coisas materiais. Então não tem como, numa questão hoje da igreja, da gente espiritualizar o dízimo e não materializá-lo. Não tem como. Porque tudo aquilo que se move no nosso mundo se move com recursos. Tudo. E a igreja não tem como espiritualizar a conta que ela tem que pagar. A igreja não tem como espiritualizar a ajuda que ela dá a missionários e obreiros. A igreja não tem como espiritualizar a ajuda a irmãos necessitados que estão desempregados, precisando de uma cesta básica ou outra coisa. A igreja não tem como espiritualizar o IPTU que ela paga. Ela não tem como espiritualizar a conta, muitas vezes, de igrejas que têm internet para o uso do trabalho do Senhor, e é importante que tenha, do telefone, disso, aquilo. Não tem como espiritualizar. Espiritualiza a tua conta de luz. Espiritualiza a tua conta de água. Espiritualiza a tua compra no mercado. É possível? Não, você precisa de recursos. Então, o dízimo é isso. Não tem como trazer de forma diferente. Mas só que ninguém é obrigado. É uma questão de fé. Por isso nossa lição. Dízimo é uma questão de fé. De fé. Eu vou terminar com um texto de Levítico. Levítico é o texto áureo da nossa lição. Levítico 27, aí já na lei, sobre essa questão do dízimo. Levítico 27, eu vou ler do 30 em diante, mas a nossa lição é o 32, o destaque, mas eu vou fazer uma leitura do 30, que diz assim, ó, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Isso é muito importante. Toda 10ª da terra, dos cereais, das frutas, tem como espiritualizar isso? Era bens materiais. Pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor,
será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, porque havia em Israel aqueles que é a 10ª parte. Peraí, deixa eu olhar bem nos 10 bezerrinhos que eu tenho aqui, o que está piorzinho, que está quebradinho, que já está todo machucado. Peraí, deixa eu separar esse aqui, eu vou levar agora para o sacerdote. Peraí, deixa eu ver aqui. Ixi, tem esse alface aqui, está queimado. De 10, 9 que estão bom, deixa na minha geladeira. Ih, esse está queimado aqui, deixa eu levar lá para o Senhor. Era isso que acontecia, e a lei já dizendo, ó, não faça assim. Você não está entendendo o que é o dízimo, então. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados ao Senhor. Se for descoberto no seu erro, Deus trouxer à tona o que você está fazendo, você vai entregar os 10. O ruim e mais o outro que você separou. Então, entregar assim. Era isso que a lei especificava para que a pessoa tivesse responsabilidade naquilo que está fazendo com Deus. 34 são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Meus irmãos, que Deus abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que a gente possa compreender o dízimo como uma expressão de fé, como Abraão fez, nós, filhos de Abraão, nesta fé em Jesus Cristo, possamos fazer o mesmo. A lição número 9 vai trazer como uma expressão de obediência no texto de Malaquias. Depois, a lição de número 10 vai trazer como uma expressão da graça o dízimo, trazendo a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, por último, lição sobre dízimo, depois, dízimo é uma expressão de generosidade, usando como exemplo aí a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, e sobre os ensinos do dízimo para mim e para você. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a palavra ministrada ao nosso coração nesta manhã. E peço a Deus que Deus ilumine, que o Espírito Santo de Deus fale ainda muito mais sobre a questão da mordomia cristã e sobre o que envolve o dízimo dentro da casa do Senhor. Não estamos tratando de oferta, só a questão do dízimo, aquilo que pertence a Deus e que deve ser devolvido a Deus como uma expressão da sua fé a Deus que te dá todas as coisas. Deus abençoe, meus amados irmãos da família em Cristo em Santa Lúcia. Bom poder me dirigir sempre aos irmãos, melhor ainda é estarmos sempre perto, presencialmente, juntos no trabalho do nosso Deus. Eu quero orar aqui mais uma vez para nós encerrarmos esta gravação. Deus abençoe e qualquer dúvida, estou aí à disposição dos irmãos para que a gente possa conversar a respeito daquilo que temos estudado da palavra de Deus. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra lida, exposta aos nossos corações, pelo discernimento espiritual que o Senhor nos tem concedido através da ação do Espírito Santo de Deus em nós, de que aquilo que foi ensinado dessa exposição das Escrituras Sagradas é a verdade. Verdade que devemos preservar, ensinar, praticar, eu e os meus irmãos, de obedecermos e praticarmos a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis na devolução daquilo que temos recebido do Senhor. Que o Senhor faça prosperar a Tua obra nesse desenvolvimento, ó Deus,
da fidelidade de cada um dos teus filhos. Que assim o seja, para a tua honra e para a tua glória. E oramos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.